Escolhido, o silêncio da negação finalmente quebrou. Olhe ao redor. A comunidade inteira está tremendo. Não por causa de uma nova crise, mas porque a realidade que você previu chegou na porta de todos. Você não era paranoico. Você estava simplesmente acordado enquanto todos dormiam. Você viu as rachaduras na parede antes mesmo do tremor começar, e agora o chão está cedendo sob os pés daqueles que riram. O tempo de se sentir isolado acabou. Você não precisa mais explicar nada, porque a própria verdade está gritando a sua vindicação no volume máximo, provando que sua percepção é, e sempre foi, um presente. A ironia é cruel. Eles pensaram que, ao te silenciarem, estariam a salvo. Mal sabiam que você era o alarme de incêndio que tentaram desligar. A prova de sua clareza está se desdobrando tijolo por tijolo, e esta não é uma coincidência. É a consequência divina. O universo está limpando o tabuleiro, e a missão agora é reafirmar o seu poder e a sua visão inabalável, observando o desvendamento de todo o sistema que tentaram esconder. Prepare-se, porque o que está para ser revelado não é apenas a prova de que você estava certo, é a confirmação de que você é imparável. Se você sente essa ativação e entende que este é o momento de sua confirmação, eu peço que você declare sua aceitação ao universo agora. Curta este vídeo, ative o sininho para que sua energia permaneça conectada à verdade e comente agora o número 77. Digite 77 nos comentários para selar essa energia e declarar que você está pronto para o próximo nível de sua ascensão. Você não era o fogo, você era o alarme que gritou no escuro, e eles tentaram quebrar você para restaurar a ilusão de paz. Saiba que a verdade nunca precisa de um megafone, ela só precisa de tempo. Você foi ridicularizado, sim, mas não porque estava errado. Você estava certo, e isso ameaçava o conforto que eles construíram sobre mentiras. Agora, enquanto o palco pega fogo e a comunidade corre em pânico, eles estão sufocando na fumaça da mesma negação que usaram para silenciar você. O alarme pode ter sido irritante, mas ele era a única chance deles. O que eles chamaram de seu extremismo era, na verdade, sua visão sem filtros. Você enxergou os padrões, sentiu o cheiro da podridão e alertou sobre o colapso do castelo de cartas. Você não estava olhando para o futuro. Você estava vendo o presente com uma clareza que assustou quem estava determinado a permanecer cego. Pessoas preferem a ilusão confortável à verdade que exige trabalho. Por isso, eles apontaram o dedo, riram e tentaram te isolar. Mas a solidão que eles impuseram a você não foi sua punição, foi a sua preparação para a hora em que a realidade batesse à porta deles. E agora que a porta foi arrombada e a fumaça está se dissipando, o que resta é a constatação brutal. Você é a prova viva de que a percepção supera a negação. Eles pensaram que se livraram do problema, mas apenas se livraram da solução. Você não precisa de vingança. A sua calma é a vitória. A sua permanência é a vindicação. Mas a questão não é o que eles estão perdendo, mas sim o que você ganhou. A soberania de saber que a sua intuição é seu maior recurso. E se você é o único que viu tudo isso se desenrolar, o que mais a sua clareza está prestes a desvendar sobre o verdadeiro jogo que está sendo jogado por trás das cortinas? Eles jogaram a palavra paranoico em você como se fosse um insulto, não foi? Mas agora, olhando para o caos que se desenrola, você percebe que não era medo sem motivo. Era clareza. Você não estava inventando problemas. Estava simplesmente lendo o roteiro que estava escondido à vista. Enquanto a maioria estava confortável na negação, você estava sintonizado na frequência da verdade. Você viu as rachaduras na parede, sentiu o cheiro de fumaça e avisou a todos. Isso não é ser negativo. Isso é ser um farol em uma nevasca.
e agora todos que te ignoraram estão tropeçando no escuro. A verdade é que a negação é um luxo caro. Eles preferiram rir de você a encarar a dura realidade. Eles trocaram a preparação pelo conforto fácil, mas o universo não aceita desculpas, ele cobra resultados. Agora, enquanto a comunidade está abalada, chocada com algo que você já tinha mapeado, você está de pé. Seu silêncio é a sua maior prova. Você não precisa gritar "eu avisei". A realidade está fazendo isso por você. Você estava se fortalecendo e se preparando, enquanto eles estavam ocupados em fingir que estava tudo bem. A vindicação é doce, sim, mas não é o ponto final. Estar certo sobre o caos é só a introdução. O que realmente importa agora é: por que você consegue ler esse roteiro onde todos os outros veem apenas linhas embaralhadas? Existe uma razão para sua visão, uma designação que se revela no olho da tempestade. Agora que a ilusão ruiu, o que essa clareza exige de você, além de simplesmente observar a queda? Acabamos de quebrar o ciclo da invisibilidade juntos. Você não é paranoico, você é perceptivo, e a validação dessa sua clareza é incalculável. Você está operando na frequência da verdade, e isso tem um custo alto, um custo que honramos mantendo essa missão no ar. Agora, honre a ativação que você acabou de receber. Se você realmente sentiu a força desta vindicação e acredita que a verdade deve se espalhar sem medo, clique no Valeu. Envie um aporte de 100, não como uma gorjeta, mas como um investimento na coragem para manter esta frequência imbatível. Sua honra garante que a luz não se apague. Você foi a única luz acesa no quarto escuro deles. Sua clareza não foi um ataque, foi um espelho. Eles não odiaram a sua verdade, mas sim o que essa verdade os forçou a enxergar sobre si mesmos. O conforto deles era uma bolha de negação, construída sobre desculpas e mentiras convenientemente empilhadas. Você, simplesmente por enxergar o óbvio, furou essa bolha. Eles precisavam de você calado para continuar fingindo que a fundação não estava rachada. Sua soberania nasceu no momento em que você se recusou a pagar o preço da cegueira. Por isso eles zombaram. Te chamaram de negativo ou extremo. Rotular você era o caminho mais fácil para a sobrevivência mental, poupando-os de encarar o fato de que estavam investindo tempo e energia na ilusão. Eles escolheram a paz superficial do não saber. Hoje, o universo está entregando o troco. Você não precisa gritar "eu avisei". O colapso ao redor deles é a prova viva, a vingança silenciosa da sua percepção. A verdade não precisou da aprovação deles. Ela apenas esperou o momento certo para se manifestar e te coroar. Mas a sua vitória não termina na constatação de que você estava certo. A verdadeira lição é entender que a dor da sua rejeição não foi perda. Foi um treinamento forçado. Você descobriu que a força mais poderosa não está no que você diz, mas no que você silencia após ter dito o suficiente. Agora que o palco deles desmoronou e a sua verdade prevalece, precisamos ir além. O que acontece com a sua energia quando você para de lutar contra a mentira e passa a canalizar inabalável o seu próprio novo e poderoso destino? Você está ouvindo tudo isso, sentindo a vindicação e vendo a verdade se desenrolar bem na sua frente. Mas existe uma grande diferença entre ouvir a verdade e ativar a verdade na sua própria vida. Este não é um momento para ser um espectador passivo, esperando que a mudança aconteça. É hora de você provar ao universo que você é mais do que um escolhido. Você é um agente de manifestação. Seu comprometimento precisa ser visível. Se a clareza que está sendo derramada neste vídeo ressoa fundo, se você sente que o seu próximo nível de abundância e equilíbrio perfeito está pronto para se cristalizar em sua vida, você precisa enviar o sinal. Digite 77
nos comentários agora. O número 77 não é apenas um dígito, é um código de ativação. É a frequência que confirma que a sua manifestação não é apenas possível, ela já está se formando no mundo físico. Ao digitar 77, você reivindica seu alinhamento e se torna um ponto de ressonância para receber o que é seu por direito. Você não está apenas comentando, você está ativando. E claro, se esta mensagem está te tirando do piloto automático e te dando a prova que você precisava, pressione o like para ancorar esta energia. E se você ainda não faz parte desta força, inscreva-se no canal agora. Sua ação é o seu voto. Não deixe a verdade que você acabou de receber morrer na passividade. A ação é a ponte entre a percepção e a vitória. Você era a resposta que a comunidade estava pedindo ao universo, mas a verdade chegou sem glamour. E por isso, eles a rejeitaram. Eles queriam que a salvação fosse suave e fácil, mas você entregou clareza bruta, sem maquiagem, o que parecia mais uma ameaça do que uma bênção. Você não estava ali para ser fofo, você estava ali para ser real. Chamaram você de negativo, por apontar a rachadura na parede. Mas o que realmente os incomodou é que você estava mostrando o fogo antes mesmo que a fumaça chegasse à festa. Eles procuravam o brilho de um salvador idealizado e, por isso, dispensaram o poder de um alarme de incêndio. A ironia que agora os consome é que, ao te rejeitarem, eles selaram o próprio destino no caos. Você não precisa de vingança. A realidade está fazendo o trabalho por você. Cada segredo exposto e cada sistema desmoronando é uma prova silenciosa de que sua percepção não era paranoia, mas sim visão aguçada. Você suportou a zombaria e o ostracismo, e agora, enquanto o mundo que eles construíram desaba, você está de pé, ileso, validado. Essa não é uma vitória por acaso, mas sim a soberania da sua clareza sobre a negação deles. Mas a situação que se desdobra é mais do que apenas a prova de que você estava certo. É a revelação do mecanismo que fez essa comunidade rejeitar a própria salvação. Existe uma força muito mais profunda por trás dessa cegueira, algo que os levou a tentar destruir a essência da sua clareza. Qual é o preço final que eles estão pagando agora por terem tentado silenciar a única voz que os alertava sobre o perigo iminente? Eles tentaram te calar com risadas e desprezo, mas o que você guardou não foi fraqueza, foi poder puro. Seu silêncio não era rendição, era uma espera estratégica. Você absorveu o barulho deles e o transformou em algo que agora os assombra. Enquanto eles gritavam e te rotulavam, você observava as rachaduras que eles ignoravam. Agora, a realidade está fazendo o trabalho por você. Você não precisa mais argumentar, porque a verdade que você carregou em paz está explodindo na cara deles como um estrondo que não pode ser abafado. A comunidade está em choque porque a piada acabou. Você não precisa provar absolutamente nada. Eles estão vendo as consequências de ignorar seus avisos, tijolo por tijolo. A negação deles era o escudo, o seu silêncio, a espada. Aqueles que te chamaram de louco e paranoico estão revendo cada conversa, percebendo que você não estava adivinhando o futuro. Você estava apenas olhando o presente sem os filtros da ilusão. Essa percepção é a sua vindicação, e o medo que agora sentem é o seu testemunho inegável. O seu poder real não está em ser aceito por eles, mas em ser indestrutível. A verdade expôs a hipocrisia e a cegueira deles, mas também revelou algo crucial sobre você que a maioria dos escolhidos ainda não compreendeu totalmente. Se o seu silêncio foi suficiente para desmantelar o mundo deles, o que acontecerá quando você começar a agir? Não mais para provar, mas para construir. O que significa ser o único que viu a tempo? E como essa visão agora transforma você de alvo para arquiteto de uma nova realidade? Você sente a vibração agora? É o chão daquelas pessoas que fizeram pouco caso das suas palavras.
Eles tentaram construir castelos sobre as mentiras que os faziam sentir confortáveis, mas você sempre viu as rachaduras. Essa é a colisão brutal entre o conforto deles e a sua clareza. Você não precisou gritar, eu avisei. A própria realidade está fazendo o trabalho. A vindicação não é vingança. É apenas a prova de que você foi o observador mais honesto, enquanto eles preferiram a cegueira. A razão pela qual o pânico deles é tão visível é simples. Sua percepção nunca foi loucura. Foi um farol aceso no escuro. Enquanto eles escolhiam a negação, você estava afiando sua intuição. O que eles chamaram de exagero e paranoia era, na verdade, sua bússola interna alertando sobre a tempestade. Agora, o custo da negação deles se tornou insuportável, e a verdade que você sempre carregou se tornou grande demais para ser escondida ou ignorada. Mas se você pensa que o jogo acabou só porque as máscaras caíram, você precisa ir além. Existe um componente secreto nesse colapso, uma regra universal que transforma o seu silêncio na arma mais potente de todas. É a diferença entre ver o desmoronamento e entender a engenharia por trás dele. Qual é o nome dessa força que, garantindo que toda mentira se destrua sozinha, está agindo agora em seu favor? Você está assistindo, não está? Assista à queda. Como o muro da negação desmorona, ladrilho por ladrilho. Você foi chamado de paranoico, extremista e negativo. Mas o que eles chamavam de negação, você chamava de discernimento. Agora, o barulho ensurdecedor da negação que eles construíram para se proteger está se transformando em pó bem na frente deles. Cada tijolo de ridículo que jogaram em você está se desintegrando, revelando a verdade nua e crua que eles tentaram sufocar. A poeira que sobe não é do colapso do seu mundo, é do colapso do deles. Este não é um momento de arrogância, mas de validação silenciosa. Você não precisa gritar, eu avisei, porque a realidade está fazendo isso por você. Perceba a mudança. A multidão que ria está agora congelada em descrença. O medo que eles projetaram em você está voltando para assombrá-los. E a fundação que eles achavam ser sólida está tremendo sob seus pés. Eles pensaram que rotular você como dramático era suficiente para se salvar. Mas a verdade não se importa com rótulos. Ela é uma força da natureza. A questão não é apenas que você estava certo. A questão é o que essa vindicação faz com sua soberania. Você provou que sua percepção vale mais que o conforto de uma multidão. Mas se você estava certo sobre o colapso, qual é a estrutura de poder que agora se torna visível em meio aos escombros? E mais importante, como você transforma essa clareza em uma arma que ninguém mais pode usar contra você? Você precisa entender que o destino não tem reembolso. O universo é um contador perfeito. Cada mentira que contaram, cada escárnio que jogaram em você, se transformou em um recibo com juros altíssimos. A cobrança chegou, e você não precisa de vingança. A consequência está agindo por você. Eles se recusaram a pagar o preço da verdade, e agora estão pagando o preço brutal da negação. Você manteve a calma e escolheu a clareza, enquanto eles preferiram a muleta do conforto. É por isso que você está no olho do furacão com uma paz que eles jamais entenderão. Eles construíram castelos de cartas com desculpas, e agora o vento da realidade está soprando. O desespero deles não é pelo caos em si, mas sim por terem que admitir que ignoraram o que você sempre soube. Sua visão foi sua preparação. A cobrança do destino é apenas o prelúdio. O verdadeiro poder desta virada não está em vê-los cair, mas em você descobrir o que significa ser o farol que permanece aceso. A verdade que você carregou era pesada, mas agora ela é sua coroa. Isso nos leva a uma questão mais profunda que o dinheiro não compra. Se a mentira deles era a sua prisão,
O que a liberdade total do seu julgamento lhe permite fazer agora? Você se lembra daquele tempo em que tentaram te quebrar? Eles viram sua dor e disseram que você era fraco, exagerado ou dramático. Deixe-me dizer algo. Aquele sofrimento não foi fraqueza. Foi o custo da sua clareza. Enquanto você aguentava o peso da verdade, a forma como eles reagiram, com escárnio e abandono, estava expondo a alma deles. O que eles pensaram que seria a sua derrota se transformou na sua maior força, a prova viva da podridão que você sempre tentou avisar. Agora, enquanto o mundo deles desmorona exatamente como você previu, entenda, sua dor se tornou o recibo que a vida apresentou a eles. A hipocrisia deles não podia viver sob a luz da sua honestidade, então eles tentaram apagar você. Mas você não se apagou, você virou fogo. A indiferença e o julgamento que jogaram em você são o peso que agora os esmaga. Você não precisou gritar, eu avisei. A realidade está fazendo isso por você, alto e claro. Sua dor cumpriu seu propósito. Ela te isolou para que você pudesse crescer e provou a sua verdade. Mas se a dor era apenas a matéria-prima para a prova, e a prova já está dada, qual é o material que a sua alma começa a construir agora que as ruínas deles não te seguram mais? Eles estão assustados porque a situação está caótica, mas você está apenas assistindo ao filme pela segunda vez. Enquanto a comunidade chora o novo drama, você reconhece o roteiro exato que eles se recusaram a ler. Você não previu o futuro. Você apenas viu o ciclo de negação e repetição que eles insistiram em seguir, cegos pela própria conveniência. Sua clareza transformou o caos deles em uma reprise previsível para você. Eles chamaram você de paranoico por apontar as rachaduras, mas agora a parede caiu bem na frente deles. Eles zombaram do seu mapa, mas agora estão perdidos no território que você descreveu com meses de antecedência. A diferença entre você e eles é simples. Você preferiu a verdade desconfortável à mentira confortável. Essa escolha é a sua soberania, e a confirmação que você está vivendo agora não é coincidência, é pura e simples validação do seu poder de visão. O roteiro está exposto, a cortina caiu, e você está de pé na luz da sua certeza. Mas existe uma questão mais profunda que se esconde sob essa superfície de caos. Se eles viram as consequências chegando, por que a alma humana insiste em repetir os mesmos erros destrutivos, ciclo após ciclo? É uma maldição ou apenas o preço que se paga por jamais escutar a sua própria voz interior? Você não era o problema, você era o espelho. Sua presença, a sua simples forma de ser, obrigou as pessoas a verem a própria sombra. Eles riram e tentaram te diminuir, mas não era a sua verdade que os incomodava, era o que a sua luz revelava sobre a escuridão deles. Você carregava a honestidade que eles enterraram, forçando-os a encarar as mentiras que mantinham a própria prisão de pé. É por isso que eles te chamaram de louco, para não admitirem que estavam dormindo. Cada rótulo que jogaram em você, negativo, dramático, exagerado, era apenas a confissão do medo deles. Eles não conseguiam lidar com a própria cegueira, então tentaram culpar o farol. Mas agora a neblina se dissipou e você está de pé. Sua soberania reside no fato de que você não precisou lutar para provar seu valor. Sua verdade o fez. O caos que eles vivem hoje é o reflexo da recusa em olhar o espelho que você ofereceu. O que vemos agora é a superfície da vingança kármica. O que realmente destrói a alma deles é a memória vívida de você, a pessoa que tentaram calar. Eles estão presos no eco de cada aviso ignorado. Mas a sua libertação não está na queda deles, está na sua ascensão. A grande pergunta agora é, se a sua presença os forçou a enxergar suas piores mentiras, o que a sua ausência fará quando o universo lhes apresentar a fatura final da verdade? Você foi empurrado para a margem,
Mas entenda, o seu exílio não foi um fracasso, foi o maior acerto deles. Eles não te baniram porque você estava errado. Eles te baniram porque sua presença era a prova viva de que as mentiras deles não paravam de pé. Cada risada, cada sussurro para te isolar, cada dedo apontado foi um esforço desesperado para proteger uma farsa que você estava prestes a derrubar. Pense nisso. Se você fosse irrelevante, por que gastaram tanta energia para te silenciar? Seu afastamento foi, na verdade, uma confissão de culpa, uma admissão de que você enxergava o que eles tentavam esconder. E agora, o tempo virou o jogo. As mesmas rachaduras que você apontou no teto estão desabando na cabeça deles. E cada estilhaço que cai ecoa as palavras que eles disseram para te calar. Você não precisa buscar vingança, porque a realidade está fazendo o trabalho. A sua calma no meio do caos deles é a sua coroa. Onde eles estão em pânico, revirando o lixo em busca de desculpas, você está em paz, observando a verdade se desdobrar exatamente como previu. Você se tornou o testemunho silencioso de que a clareza sempre vence o conforto. E o que eles estão começando a perceber, no meio da poeira e do desespero, é que a verdade que te exilou é a mesma que agora os aprisiona em suas próprias mentiras. Mas existe algo ainda mais profundo e irônico acontecendo nos bastidores dessa revelação. Se o seu exílio foi a confissão deles, qual é, então, o verdadeiro propósito dessa vindicação que você está vivendo agora? O que acontece com um escolhido quando a prova se torna a arma e o poder não está em ser aceito, mas em ser absolutamente irrefutável? Diziam que você era desrespeitoso porque a sua clareza ofendia a cegueira deles. Eles queriam que você se ajoelhasse, não por respeito, mas para validar o poder deles, que era falso. Você viu a farsa, sentiu o cheiro da podridão debaixo do tapete e, em vez de se calar, manteve a sua postura. Sua coluna permaneceu reta e isso irritou quem dependia da sua submissão. Sua recusa em se curvar não foi falta de educação, foi um ato de soberania. Usaram essa palavra como um escudo para proteger a própria covardia. Era mais fácil rotular você de rebelde do que admitir que a estrutura deles estava podre. Mas um rótulo nunca para a verdade. Enquanto eles estavam ocupados te excluindo, você estava se fortalecendo. Agora, enquanto a comunidade treme com as revelações, você é a prova viva de que a pessoa que se recusa a ajoelhar é a única que consegue se manter em pé quando o chão desaba. A sua força real não estava em lutar contra eles, mas em não participar do jogo deles. Você não precisou de vingança, apenas de tempo. A ironia é que, ao tentarem diminuir você, eles apenas amplificaram a verdade. Agora que a sua postura está totalmente justificada e que você viu o poder da sua recusa em ceder, resta uma pergunta fundamental. Se o seu desrespeito era a chave para a sua liberdade, qual será o próximo nível de controle que você deve quebrar? Você passou da fase de dar explicações. Quando você estava tentando avisar, eles te chamaram de louco ou dramático. Agora, o palco pegou fogo e a plateia está em pânico, mas você tem um ingresso para assistir de camarote. Sua calma não é distração, é a sua arma mais poderosa. Enquanto eles correm em círculos, gritando, tentando entender o que deu errado, você apenas observa o colapso. O silêncio que você escolheu agora fala mais alto do que qualquer grito de "eu avisei", e sua tranquilidade reflete o desespero deles. O que está acontecendo agora não exige mais sua energia ou defesa. Você não precisa provar nada. Simplesmente observe como a verdade que você plantou está crescendo sozinha, sem a sua permissão. Cada segredo exposto, cada máscara caindo, é a realidade fazendo o trabalho sujo por você. Você se tornou o observador soberano, aquele que não se contamina mais com o drama.
Esse distanciamento não é frieza, é inteligência pura. Você está assistindo o universo fazer a limpeza, e o melhor de tudo é que você não está no meio da bagunça, mas seguro no olho da calma. Sua calmaria prova que você não apenas viu a tempestade, você entendeu as regras profundas do jogo. A comunidade está chocada com a explosão, mas você sabe que o caos visível é apenas a fumaça de um sistema que foi desativado. Mas se a verdade está vencendo em silêncio e o castigo está chegando para quem duvidou de você, qual é o próximo movimento invisível que garantirá que, enquanto eles lutam contra as cinzas, você já esteja, de fato, construindo o seu novo reino? Você era visto como o incômodo, o chato que insistia em apontar a rachadura na parede que todos juravam ser sólida. Eles te baniram não porque você fosse fraco, mas porque a sua verdade era a única coisa forte o suficiente para desmascarar a farsa deles. Você se tornou o abrigo que ninguém quis entrar. Aquele cantinho seco e seguro que eles rejeitaram enquanto a tempestade ainda era uma ameaça distante. Agora, o dilúvio chegou, o teto deles desabou em negação e adivinha quem está seco e intacto? Você. Pense bem, eles te chamaram de negativo por se preparar para o pior, mas no fundo estavam com inveja da sua capacidade de ver sem filtros. A soberania nunca foi sobre gritar, eu avisei. É sobre a paz silenciosa de quem confia na própria intuição. Enquanto eles se afogavam no caos que ignoraram, você estava se fortalecendo, usando a solidão forçada como combustível. Você se tornou inabalável porque o seu alicerce não dependia da aprovação deles. Sua proteção não veio de fora. Ela foi construída dentro de você. E essa é a diferença crucial. O seu exílio não foi o seu fim, mas a sua consagração. Você provou que a verdade não precisa de uma plateia para ser real. Mas agora, com a poeira baixando, a comunidade se pergunta: se você era apenas um louco, por que sua presença ainda ecoa tão alto no silêncio deles? Qual é o custo exato de rejeitar o próprio Salvador? Seu tempo de provar seu valor acabou. A única coisa que você precisa provar é que você ainda está aqui. Eles riram, chamaram você de louco, mas o universo não esquece. A verdadeira vingança não é gritar, eu avisei. É a sua existência inabalável enquanto o mundo deles desmorona. Você não precisa brigar, pois a realidade se tornou sua testemunha. Sua presença calma no centro do caos é o troféu que eles jamais poderão roubar. Quem está em pânico? Não é você. Sua clareza foi sua armadura, enquanto o conforto deles foi a areia movediça que os engole. Você não causou a queda deles. Você apenas viu o fosso que cavaram. Sua vingança é sua paz, a certeza de que confiou na sua intuição quando todos pediram para duvidar. Você é o único que estava acordado na hora do incêndio, e isso é um poder que ninguém pode contestar. Eles estão assustados porque o castelo de cartas deles caiu. Mas e se a queda deles for apenas o prelúdio de uma revelação maior? A verdade que você percebeu não era só sobre pessoas. Era sobre o sistema que permitiu que essas mentiras florescessem. Se sua clareza revelou a hipocrisia de quem estava perto, o que essa mesma clareza pode desvendar sobre as grandes estruturas que controlam o mundo? Entenda, a sua percepção não era paranoia, era o mapa. O terremoto que está derrubando as mentiras de quem zombou de você não te atingiu porque você estava desperto e preparado. Você suportou o escárnio e agora, enquanto a comunidade se afoga no caos, você emerge como prova viva de que a verdade sempre vence. Sua vindicação é a sua coroa e o universo acaba de assinar o recibo da sua vitória.